Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, A Vida no Mundo Espiritual, pelo Espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido, saudoso, Francisco Cândido Xavier. Saúdo os irmãos, trabalhadores, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier e vem acompanhando as nossas leituras e todos os programas do nosso canal. Continue nos assistindo. Dentro do possível, sempre dá uma curtida nos nossos trabalhos. Então, meus queridos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 8. E eu vou lembrar a segunda parte do capítulo 7. O capítulo 7 tem um nome de Socorro Espiritual. É o atendimento do Antônio, a pedido de sua mãe, Dona Justina. Antônio está sofrendo tipo de um derrame, E ele precisa deixar os negócios ajeitados. E ela procurou o Alexandre para dar o socorro. E aí o Alexandre formou uma equipe junto com o seu Francisco, que tem uma equipe que trabalha no sono, de encarnados, para ajudar, para que ele tenha mais um tempo aqui na Terra para resolver aquelas pendengas dele, E hoje, no capítulo 8, nós vamos ler a primeira parte, no plano dos sonhos. Então vamos lá. Muito interessante esse capítulo dos sonhos para nós, Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afável, teremos alguns trabalhos de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Olha só o esclarecimento, Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. Sem dúvida, destina-se o trabalho de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria naquela noite pequena assembleia de estudiosos e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestre já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimento mais construtivo. Vejam só, eles buscam os trabalhadores, uma equipe que já está acostumada a trabalhar durante o sono, encarnados, Então vejo que coisa bem abençoada, mas nem todos ainda estão com preparo, para fazer essa tarefa. Vamos continuar que vai ficar bem interessante. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente. Atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimentos metódicos para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas do sono físico para incentivo de semelhantes aquisições, mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes,
a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva. Jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. Exatamente. Sem um aprendizado, né? Como ele deu esse exemplo aí, ninguém vai fazer nada, né? Como ele colocou aqui a lavoura, né? Muito interessante. E sorridente acrescentou: contamos em nosso centro de estudo com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de vez em quando, ao comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nessa noite, face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. Vejam só, nem todos, daqueles 332 se aproveita, né? Algumas vezes. E mesmo assim, alguns ainda levam para o sono as suas coisas durante o dia, os seus pensamentos, as suas vontades, né? Muitas vezes não realizadas. Então, é durante o sono que buscam a satisfação daquilo que ele não conseguiu alcançar na vigília. Então, vejo como a gente tem que cuidar, porque podemos ser um trabalhador desse. Tanto que quantas vezes a gente acorda pela manhã sentindo uma sensação de tranquilidade? Onde é que será que nós fomos para sentir aquela tranquilidade, aquela paz? Talvez num trabalho desse, né? E outras vezes voltamos agitados, né? Sabe lá o que a gente não faz durante o sono, que voltamos até sentindo peso, cansados, esgotados, porque o trabalho espiritual dessa equipe, assim, desse estilo de trabalho, nos traz muita tranquilidade. Já as outras coisas que a gente busca durante o sono, às vezes, né, nós acordamos mal, porque vamos a lugares que não vão nos fazer bem para a nossa vibração, né? Já trabalhada, imagine. Mas vamos continuar, que está bem interessante. E os irmãos que comparecem da Gay Curioso conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Olha a pergunta que interessante. Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Muito interessante isso aqui, né? As aulas no teor daquela que você assistirá nessa noite são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas,
Despertando na crosta depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. E é certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentidos revigorados, de inexplicável maneira para eles, não só retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Bem aquilo que eu falei, né? Que quando a gente acorda sentindo uma sensação de tranquilidade, então são esses momentos que fomos aproveitados, né? Na nossa maneira de ser. Talvez aquele dia a gente se dedicou, orou, como ele fala aqui, a prece, né? É uma coisa produtiva, as preces mais respeitosas e produtivas, né? Talvez a gente não deixou se levar por pensamentos negativos, e aí pôde receber, além de trabalhar na espiritualidade, receber a graça de sentir os seus eflúvios. Muito lindo isso, uma lição muito grande para nós. Mas vamos continuar. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Isso mesmo, que é uma iluminação que a gente recebe no sono, nesse trabalho, né? Sem dúvida, redarquiu o orientador, no otimismo sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam seus próprios direitos divinos, por ouvildarem ou por vezes detestar os sagrados deveres que o Pai lhe confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna de cada um de nós. E eles respeitam, né, coisa bem linda, o tempo de cada um. Como diz aqui, não violentam, né, né, e eles têm essa beleza da paciência de aguardar quando o espírito está pronto para o trabalho. Isso que é lindo, né? Aqui a gente percebe, né, no que Alexandre coloca em várias situações, a paciência e aguardar que aquele espírito amadureça, né, para sair daquela coisa que ele fica envolvido muitas vezes, né? Então, que lindo isso aqui, né? Vamos lá. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordante de luz. Vamos ao trabalho, convocou Alexandre, resoluto. Mas, objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processa os serviços a seu cargo? Se o trabalho, respondeu-lhe atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados que vêm até nós em condições especialíssimas. E precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Olha só, né? Que observação bem profunda. Cada um vai dar de si, né, aquilo que tem espiritualmente para colaborar no trabalho, né? Sem se violentar realmente, como ele falou há pouco tempo, né? Coisa linda.
E chegado diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros do nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nova instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores, o Sagrado Espírito de Família Evangélica. Permanece vivo nessa casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com muita eficiência relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Cristo Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum, uma das primeiras manifestações do Nosso Senhor diante do povo. Foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias. Em pleno aconchego do lar, muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformada em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegalmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegadores do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja Viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé vincule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontra rimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academia de espiritualidade das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que estivesse a meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador, mas nesse instante transpusemos o limiar. Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para 2 horas da madrugada. E aqui nós vamos parando, né, nessa parte, lembrando, né, no Evangelho, no Novo Testamento, as vezes que Jesus curou na casa de Pedro. A própria sogra de Pedro, né, que adoeceu, Jesus curou. E depois, né, quando Jesus partiu, Pedro continuou, né, na casa do caminho, o seu lar, a receber os desvalidos, né, os doentes, os velhinhos, as crianças, as mães abandonadas. Então, foi um trabalho contínuo que Pedro fez, né? Daí, então, depois Paulo, foi o primeiro momento de Paulo na casa de Pedro. Então, vejo que coisa bem abençoada, né? E assim ficamos por aqui, nessa primeira parte do capítulo 8º, de grande ensinamento. Vamos aproveitar essas lições e estar bem, né, consciente
da nossa tarefa como espíritas, trabalhadores, né, de uma casa espírita, nos resguardar de pensamentos negativos, de palavras fortes, para poder colaborar mais com a espiritualidade. Continuem, meus amados, acessando o nosso canal. Que Deus, com a sua infinita misericórdia, abençoe a nós todos. E até a próxima. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.